A paz do Senhor, amados ouvintes, é com imensa alegria que o programa Uma Alma Tem um Grande Valor está de volta com mais uma programação. Esse que vos cumprimenta com a paz do Senhor Jesus é seu irmão em Cristo, Josué dos Reis Diogo. Hoje falaremos sobre o significado profundo de ser temente a Deus. Em Provérbios capítulo 16, versículo 6, lemos: como é bom temer a Deus. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor se evita o mal. O que significa temer a Deus? Ser temente a Deus é reconhecer sua grandeza sobre nós. Servimos ao Deus Todo-Poderoso, digno do nosso louvor e de nossa reverência e temor. Muitas pessoas enxergam ser temente a Deus como algo negativo, por relacionar ao medo. No entanto, temer a Deus é algo que traz benefícios, como acabamos de ler em Provérbios, no capítulo 16, versículo 6. Que temer ao Senhor afasta-nos de todo o mal. Se pensar ao temer ao Senhor nos garante estarmos longe do mal, o mal só traz coisas ruins para as nossas vidas. Ser temente a Deus nos impede de andar em caminhos que não agradam a Deus. Iniciaremos esta programação com louvor No Temor de Deus, na voz da cantora Adriana Mello. Uma marca em minha alma que não posso tirá-la enquanto eu existir. Esta marca me faz forte na caminhada. É o temor de Deus que está em mim. Quando o mal vem me rodeando, a velha natureza quer me abater, sinto o temor de Deus me estruturando. Então prossigo em frente sem o mal temer. Vou orando, me santificando, esperando e confiando. Sei que o meu Deus nunca vai falhar. A vitória é minha, posso acreditar. Se estou no vale, em meio às lutas, nessa disputa não vou perder. No temor de Deus, sei que no final vou vencer. É no temor de Deus que eu vou louvando. É no temor de Deus que vou caminhando. É no temor de Deus que vou desempenhando aqui o meu papel. É no temor de Deus que eu venço as trevas. É no temor de Deus que o mal não me pega. É no temor de Deus que levo a minha cruz até chegar no céu.
Então prossigo em frente sem o mal temer. Vou orando, me santificando, esperando e confiando. Sei que o meu Deus nunca vai falhar. A vitória é minha, posso acreditar. Se estou no vale, em meio às lutas, nessa disputa não vou perder. No temor de Deus, sei que no final vou vencer. É no temor de Deus que eu vou louvando. É no temor de Deus que vou caminhando. É no temor de Deus que vou desempenhando aqui o meu papel. É no temor de Deus que eu venço as trevas. É no temor de Deus que o mal não me pega. É no temor de Deus que levo a minha cruz até chegar no céu. É no temor de Deus que eu vou louvando. É no temor de Deus que vou caminhando. É no temor de Deus que vou desempenhando aqui o meu papel. É no temor de Deus que eu venço as trevas. É no temor de Deus que o mal não me pega. É no temor de Deus que levo a minha cruz até chegar no céu. Crente que tem ao Senhor, ele é abençoado. Crente que tem ao Senhor, esse sim será arrebatado. Crente que tem ao Senhor, ele é abençoado. Crente que tem ao Senhor, esse sim será arrebatado. É no temor de A história de Jó nos apresenta um dos grandes exemplos que temos de homens tementes a Deus. No livro de Jó, capítulo 1, verso 1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era esse homem íntegro, reto e temente a Deus, e se desviava-se do mal. Jó perdeu tudo, seus bens, seus filhos. Ouviu de sua esposa que deveria amaldiçoar a Deus. Lemos sobre esse momento no capítulo 2 do livro de Jó, versos 9 e 10. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém, ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Tudo quanto Jó perdeu, Deus lhe deu em dobro, graças à sua fé. No capítulo 42, verso 10 ao 13, o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que tinha antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos os que haviam conhecido antes, e comeram com ele em sua casa. E se condoeram dele, e consolaram por todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Mesmo em meio às adversidades que passou, Jó se manteve íntegro, temente a Deus, e foi recompensado. Ser temente é uma atitude gentil que vem do coração, onde cada um reconhece que precisa de Deus como Rei e Senhor da sua vida. Quando caminhamos pelos caminhos que agradam a Deus, tudo se torna mais tolerável. Estar dentro da vontade de Deus, andar em obediência a Deus, traz benefícios
paz com outras pessoas e paz interior. Ouviremos agora o louvor Provação de Jó, na voz da cantora Simone Costa. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Jó era um homem fiel, temente a Deus. Se desviava do mal, obedecia à vontade de Deus. Jó era um homem provido de todos seus bens. Tinha 10 filhos que amava e queria bem. Assim disse Deus: Observaste o meu servo Jó, Satanás, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, que temes a mim. O inimigo então disse para Deus: deixe que eu toque no filho teu. Então verás quando eu tocar, se o teu nome ele não vai blasfemar. Assim disse Deus. Satanás, eis que ele está na tua mão. Toque em tudo que ele tem, menos a sua alma, porque ela é minha, ela me pertence. O inimigo então não teve dó. Com chagas e feridas tocou no corpo de Jó. Com caco de telha Jó se coçava. Abandone este Deus, a mulher de Jó lhes falava. Assim disse Jó. Como fala qualquer louco, assim falas tu? Porventura receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal como provação de Deus? Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Os amigos de Jó não entendiam. Murmurava de Jó quando os via. Jó então dobrou os seus joelhos e orava por eles no holocausto em que oferecia. Assim sucedeu. E virou o Senhor o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó em dobro tudo quanto possuía. O crente fiel não passa por prova em vão. Assim como foi com Jó, pode ser contigo, irmão. O teu cativeiro Deus vai mudar. Basta você crer e em Deus confiar, e a vitória você receberá. No segundo livro de Reis, capítulo 17, do versículo 24 até o versículo 41, lemos sobre a história de quando o rei da Assíria invadiu Judá, retirou os filhos de Israel e trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ramate e Servaim,
e os fez habitar nas cidades de Samaria. No princípio, não temeram o Senhor. Por conta disso, Deus enviou leões para o meio deles, e os leões mataram algumas pessoas que ali moravam. Dada as circunstâncias, o rei da Síria enviou um sacerdote para ensinar o povo a servir a Deus, como lemos no versículo 27 ao 29. Então o rei da Síria mandou dizer: levem para lá um dos sacerdotes que vocês trouxeram de lá, que ele vá, fique morando lá, e lhes ensine a maneira de servir o Deus daquela terra. Assim, um dos sacerdotes que havia sido levado de Samaria foi e ficou morando em Betel. Ele lhes ensinava como deveriam temer o Senhor, porém cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que morava, e o expuseram nos santuários dos lugares altos que os samaritanos tinham feito. O texto se segue falando como, apesar de dizerem que temiam ao nosso Deus, ainda assim adoravam as divindades criadas em suas terras. Claramente não eram obedientes a Deus. A obediência é uma das formas de se mostrar temer a Deus, estar segundo os seus mandamentos. Ouviremos agora o louvor Obediência, na voz da cantora Cleia Leite. De Adão, até hoje a terra vive em conflito e aflição. O inimigo quer te oferecer prazeres falsos, mas obediência é bem melhor que holocausto. Se ele manda, obedece. Se ele pede, vai fazer. Se te envia a terra estranha, com certeza vai com você. Se a viagem é pra Nínive, não vai chegar em Tarsis, pois os olhos do Senhor ninguém se esconde, não há disfarce. Vai de barco ou vai de peixe, mas você vai aprender que o abecedário de Deus é obedecer. O sacrifício é bom, obediência é melhor. Cantar bonito é bom, obediência é melhor. Pregar bonito é bom, obediência é melhor. Obedecer a Deus, a obediência traz unção, a obediência atrai posição, a obediência atrai a bênção e te leva aos céus. Gideão venceu uma guerra, obedecendo às estratégias de Deus. É bem melhor 300 que obedecem do que andar com 32 mil. Deus não está preocupado com a multidão, mas Ele quer obediência de um fiel coração. Se Ele manda, obedece. Se envia, obedece.
No livro de Daniel, capítulo 6, do versículo 16 ao 23, lemos a história do profeta Daniel, que foi lançado na cova dos leões. No versículo 23, lemos que, apesar das longas horas que Daniel ficou na cova dos leões, Daniel saiu sem ferimentos. Então o rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando Daniel foi tirado da cova, não se encontrou nele ferimento algum, porque ele havia confiado em seu Deus. Por causa de sua fé, fidelidade a Deus, Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas Deus enviou um anjo que fechou a boca dos leões. Essa história nos ensina que os fiéis recebem a proteção divina, pois confiam em Deus em diversas circunstâncias. Daniel se manteve firme na sua adoração a Deus, mesmo em meio às idolatrias da Babilônia. Ouviremos agora o louvor Fidelidade, na voz da cantora Daniele Cristina. Deus de Israel, eu sei que não vim a este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Habita no esconderijo do Altíssimo,
a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele envia anjos para me guardar. Minha adoração exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Minha adoração exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Caminhar todos os dias dentro da vontade de Deus é ser sábio, permite que Deus dirija seus passos, reconhecendo assim sua grandeza e poder. Você desfrutará da paz que só Deus pode dar. No Salmo 111, versículo 10, lemos a seguinte afirmação: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. E no Salmo 25, versículo 12, aquele que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Sirva a Deus e seja temente a Ele. Todos os dias, permita que Deus te guie e siga a sua vontade, para assim desfrutar o bem-estar e paz em sua vida. Chegamos a uma parte importantíssima que é a ministração da Santa Palavra de Deus. Hoje temos a honra de contarmos com a participação da nossa amada missionária Priscila Lima, que irá ministrar a Palavra de Deus diretamente de Iguaçu, no estado do Ceará. A paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todos, os ouvintes do programa Uma Alma Tem Grande Valor para Deus. Eu sou a missionária Priscila Lima, mais uma vez. Para mim é uma alegria participar, junto com os irmãos, deste programa tão abençoado, e louvo a Deus pela vida do nosso irmão pastor Josué, que tem persistido nessa obra. Que Deus abençoe a tua vida, que tem nos ouvido, que tem se alimentado das palavras que fazem parte desse programa. Que Deus possa visitar a tua vida com o cuidado dele, com a proteção dele, porque a tua alma, ela tem grande valor para Deus. É tão interessante este programa, esse tema deste programa, que tem como título Uma Alma Tem Grande Valor para Deus. Deus me fez lembrar quando o povo de Nínive, eles estavam ali em grande pecado, de uma forma que desagradava, que cheirava mal as narinas do Senhor. E mesmo assim, Deus levantou o profeta Jonas para resgatar
aquele povo por amor às suas almas. E nós vemos, quem conhece a história de Jonas, entendemos que Jonas ele foi advertido, ele foi tratado, ele passou por um processo, né, ali onde o Senhor tratou com ele, onde o Senhor de alguma forma levou Jonas à realidade do que era amar alguém, amar uma alma. Porque Jonas, sendo um profeta, ele ainda não tinha a visão do que era o evangelho. E aí o Senhor mostra para Jonas que o amor do Senhor, ele vai além das situações. E por isso o Senhor, ele tratou com Jonas, ele aperfeiçoou ainda mais o chamado do profeta Jonas por amor aos ninivitas, aquele povo que andava tão errante, tão cheios de pecado, mas quando ouviram a palavra do Senhor se converteram ao evangelho. Então, uma alma tem grande valor para Deus. Eu quero falar com a tua vida nessa noite. Você tem um grande valor para Deus. Amém? Eu quero aqui ministrar uma palavra aos ouvintes, ao teu coração nesse dia, com um tema muito especial. Isso é o princípio, é o início de tudo, que tem como o tema o significado profundo de ser temente a Deus. Provérbios 16:6 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que praticam, o seu louvor permanece para sempre. Salmo 111:10 diz assim: aquele que teme o Senhor, ele o instruirá no seu caminho, que ele deve escolher. O temor do Senhor é o princípio de tudo. Se nós não temermos a Deus, é impossível ter êxito em nossa caminhada com o Senhor. O princípio de tudo é temer ao Senhor. Quando Davi ele estava ali nos seus últimos dias, no seu último momento, ele chama ali o seu filho Salomão e instrui Salomão, e ele diz para ele: seja temente a Deus, tema ao Senhor, obedeça a sua palavra, que assim como ele me honrou, ele foi comigo, ele será contigo. O resumo da vida de um servo do Senhor, Salomão ele também dizia lá em Eclesiastes capítulo 2 que o fim é temer a Deus. Não adianta ter muita palavra, não adianta só apenas ter conhecimento, não apenas ter riquezas, famas, não. Ele estava dizendo, o final de tudo, o resumo de tudo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Então, o temor do Senhor é o princípio, é o início, é a essência. Nós vamos nos sustentar na presença do Senhor, nós vamos sentir Deus todos os momentos perto de nós. Nós vamos ver a mão do Senhor agindo em todas as situações da nossa vida quando nós temermos a Deus em primeiro lugar. E eu quero trazer aqui um texto bem conhecido que está no livro do Êxodo, capítulo 1. Eu vou estar lendo a partir do versículo 15. E o rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, mantenha-nos. Se é menino, se for, mantenha-nos. Se for menina, deixem viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhe perguntou: por que vocês fizeram isso?
porque deixaram os meninos viverem. A ordem naquele momento era: matem os meninos e deixem viver as meninas. Primeiro eu quero chamar a nossa atenção para esse texto, que é algo muito interessante, porque Sifrá e Puá, juntamente com o povo hebreu, o texto diz que elas eram mulheres hebreias, pessoas também, mulheres que estavam ali no Egito também como escravas. Porque nós entendemos a história que depois que José ele morreu, veio ali outro faraó que não conhecia José, que não conhecia os feitos do Senhor, que não entendia o que Deus, a importância de José ali no Egito, não conhecia a história. E por isso eles se inconformou, ficaram inconformados com o crescimento do povo hebreu. Porque nós entendemos que havia uma promessa sobre o povo do Senhor, que eles iriam se multiplicar. Quando o Senhor chamou a Abraão, o Senhor disse: olha, a tua descendência será como a areia do mar, as estrelas do céu. O teu povo será um povo numeroso sobre a terra. Então, onde o povo de Deus eles estavam, existia ali um decreto, uma promessa de crescimento. Então, não importava o lugar onde eles estivessem. Se fosse na Babilônia, eles iam crescer. Se fosse no Egito, eles iam crescer. Porque isso era promessa do Senhor. Era um povo forte, apesar de ser um povo muitas vezes perseguido, que eram muitas vezes oprimidos, porque nós entendemos que nesse momento aqui o povo do Senhor, eles passavam por um período de muita opressão. Quanto mais eles cresciam, havia ali uma opressão sobre eles, uma pressão sobre o povo do Senhor, mas nós entendemos a história, que quanto mais eles eram afligidos, no capítulo 2 diz, quanto mais eles cresciam, quanto mais eles eram oprimidos, no versículo 12 do capítulo 1, diz que quanto mais eles eram oprimidos, mais eles cresciam. Então não existia nenhum decreto que viesse a parar aquilo que Deus decidiu fazer. E naquele momento, Faraó, como um homem poderoso, ele acha ali uma situação para que viesse a impedir o crescimento daquele povo. E eles vão em direção às parteiras. Nós entendemos que as parteiras, por nome de Sifrá e Puá, como mulheres hebreias, eram mulheres também que conheciam o Senhor. O texto diz que elas conheciam a Deus, e há um segredo sobre a vida daquelas mulheres. Elas não só conheciam, mas elas temiam a Deus. O nome Sifrá significa justo, ser justo, bondade ou belo. Puá significa excelente, ser esplêndido. Então aquelas mulheres, elas tinham um conhecimento do Deus dos hebreus, do Deus de Israel, do poder que ele tinha, daquilo que ele poderia fazer. E algo me chama a atenção, porque eram mulheres também numa condição inferior. Eram mulheres que estavam ali como escravas. E diante a Faraó, o grande Faraó, um temido rei, ali Faraó do Egito, elas estavam ali numa condição de... Elas tinham que ser corajosas. Elas não deixavam o poder de Faraó intimidar e jogar por terra ali o temor do Senhor que elas tinham, o conhecimento de Deus. Nada conseguia anular, aniquilar aquilo que já estava dentro do coração daquelas mulheres, que já fazia parte das suas vidas. Nós entendemos, igreja, que como povo do Senhor, nós não podemos deixar que nada venha tirar de nós, nos impedir de ser fiel a Deus, de temer o nome do Senhor. Nós temos grandes exemplos na Bíblia Sagrada. Lá no livro de Josué, capítulo 6, nós conhecemos a história de Raabe. Raabe era uma mulher prostituta.
E nós sabemos que o próprio Deus havia dito que iria ali dar vitória para o povo do Senhor, que aquelas muralhas iriam cair por terra, que aquela terra seria uma terra do povo do Senhor, que fazia parte de uma promessa do Senhor. E quando os espias do Senhor eles foram ali até aquela terra de Canaã, nós entendemos que Raabe, ela foi levantada como uma mulher corajosa e temente a Deus. Porque ela poderia, por ser uma prostituta, alguém tão insignificante naquele lugar, entregar aqueles homens. Mas Raabe, pelo contrário, ela temeu ao Senhor, mesmo sendo quem ela era. Ela disse: eu sei muito bem, eu conheço o Deus que vocês servem. Eu conheço e já ouvi falar do poder dele. E eu sei que ele vai fazer em suas vidas. Eu sei que ele vai entregar essa terra para vocês. Raabe, nós vemos aqui o testemunho dela como alguém que creu muito mais do que alguns do povo do Senhor, que já haviam espiado a terra e muitas vezes estavam ali temendo, porque era uma terra de gigantes. Nós entendemos essa história, que quando o povo eles ficam sabendo dos obstáculos, das situações que existiam ali para que eles viessem a tomar posse, imediatamente o medo e a falta de fé veio tomar conta daquele povo. Nós vemos aqui Raabe se levantando como alguém com toda a certeza e convicção de fé que aquela terra seria, que eles tomariam posse daquela terra, não importava as suas muralhas, não importavam os gigantes. Raabe disse: eu sei que essa terra vai pertencer a vocês, porque eu tenho ouvido falar do Deus de vocês. E naquele momento Raabe, ela teme ao Senhor e esconde ali os espias do Senhor. E lá em Hebreus, Raabe, assim como Sara, é citada como um dos heróis da fé, como uma mulher corajosa, como alguém que temeu ao Senhor e fez parte de um propósito, de um projeto divino naquele dia. Nós entendemos também sobre, ali no Evangelho de Mateus, bem no início, quando Jesus ele nasce, Herodes ele fica sabendo e os magos ali do Oriente vão até Herodes e relatam para ele que realmente havia um sinal que o Messias havia nascido, que ele já estava em terra, que a promessa já estava sendo cumprida, que existia ali uma estrela que já brilhava, porque isso era promessa. E Herodes ele diz assim para os magos: quando vocês encontrarem ele, venham aqui e me falem onde ele está, porque eu também quero ir adorá-lo. Mas nós vamos ver que quando os magos chegaram lá, aqueles homens também temiam ao Senhor. E o próprio Deus se revela para eles dizendo que Herodes procurava matar o menino. E imediatamente eles não retornam para lá, mesmo Herodes sendo o grande naquela época, mesmo Herodes conhecendo o poder que Herodes tinha, os magos eles não obedecem à ordem de Herodes, pelo contrário, eles temem a Deus e voltam por outro caminho, porque naquele dia, naquele momento, eles temeram a Deus e fizeram também parte de um grande propósito divino na vida do Messias. Eu quero falar com a tua vida. Você que tem temido ao Senhor, você que tem guardado a lei do Senhor, você está fazendo parte de um propósito divino nessa terra. Quando você obedece ao Senhor, quando você não se prostra diante deste mundo, quando você não se prostra diante aos deuses desse mundo, ao pecado que existe neste mundo, a opressão, o poder deste mundo, quando você não reverencia o que está neste mundo, mas você teme a Deus, você está fazendo parte de um propósito divino nessa terra. E o que aconteceu foi justamente isso. Sifrá e Poá. Naquele dia,
Deus as levantou para fazer parte de um plano divino. Nós vemos aqui que mesmo na condição que elas estavam, nós vemos que na mesma sendo ali tida como escravas naquele Egito, sabendo quem era Faraó, conhecendo quem ele era, observe que o texto diz que o próprio Faraó foi até aquelas mulheres tentar intimidá-las, dizendo: vocês precisam matar se for menino, mas se for menina, vocês vão deixar a viver. Então existia ali uma pressão de algo muito poderoso. Mas o temor do Senhor fazia parte da vida daquelas mulheres. Que o texto diz: mas elas temeram ao Senhor. Mas elas temeram a vontade do Senhor. Mas elas obedeceram à ordem do Senhor. Elas não se importaram com o poder que Faraó tinha, pelo contrário, elas conheciam Deus, elas temiam a Deus e conheciam quem Ele era e sabia que Ele era soberano e somente Ele era digno de temor, de adoração, de exaltação. Eu quero falar com a tua vida. Eu não sei se você está temendo a um irmão, a um familiar teu, você está temendo a alguém que tem pressionado a tua vida. Você está temendo muitas vezes a opressão deste mundo, a pressão que o inimigo tem colocado muitas vezes sobre a tua vida. Deus nos levanta nesse dia, nos traz esse tema neste dia para te dizer: tema a Deus, obedeça à voz do Senhor, obedeça à ordem do Senhor, porque certamente Deus, Ele será contigo. O texto diz que elas temeram a Deus e pelo contrário, todavia elas ali preservaram a vida dos meninos. Pelo contrário, elas não mataram os meninos, porém elas deixaram os meninos viver. Elas foram contra a uma ordem de Faraó e obedeceram a uma ordem de Deus. Vocês têm ideia da importância que aquelas mulheres tiveram naquele momento? Você já imaginou se fosse alguém que não tinha temor do Senhor? Se fosse alguém que não obedecia a Deus? Por isso que eu falo, Deus sabe onde colocar o servo dele. Deus sabe o lugar de cada pessoa, porque sendo quem Puá era, sendo quem Cifrá era, Deus coloca elas em uma posição para dar vida àquelas crianças. Deus sabia que muitos projetos iriam vir dali. E Deus sabia exatamente quem colocar no lugar para fazer parte daquele projeto. Não era qualquer uma que estava ali. Deus sabia exatamente quem colocar. Eu quero falar com a tua vida nesse dia. Deus sabe onde te colocar. Deus conhece quem teme. Deus sabe quem obedece. E por isso Deus levanta quem Ele conhece. Quem Ele conhece profundamente. Por que que Deus colocou José? Por que Deus levou José como escravo? Deus poderia ter levado algum dos irmãos, Judá, tantos outros irmãos de José. Mas Deus levou José porque Deus conhecia quem era José. Deus sabia que exatamente José seria alguém propício para ser colocado na posição que Deus precisava colocar. E nós vemos aqui que Deus colocou essas mulheres na posição que elas mereciam estar. Porque nós vemos aqui que no momento em que elas poderiam ter desobedecido a Deus, elas foram fiéis a Deus. No momento em que elas poderiam ali ter feito parte daquele plano diabólico de Faraó e ter matado os projetos do Senhor, pelo contrário, elas fizeram os projetos de Deus viver. Nós entendemos nesse texto que Faraó ele vai novamente pressionar aquelas mulheres. Ele diz: por que vocês não obedeceram à ordem do rei do Egito? Por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos?
Mais uma vez, observe, irmãos, o quão importante é temer a Deus. E como Deus guarda aqueles que temem o seu mandamento, aqueles que guardam a sua lei. Porque nesse momento aqui, Faraó poderia exterminar a vida daquelas mulheres. Ele diz: vocês estão deixando os meninos viver. Sabe por quê? Porque o povo continuava crescendo. O povo continuava, aleluia, expandindo naquele lugar. E Faraó, ele desconfia dizendo: algo de errado está acontecendo. Se existir um decreto, aquelas mulheres estão sendo responsáveis, junto comigo, nesse plano de matar os projetos. Então algo está dando errado. Se existe uma ordem e não está sendo cumprida, então são aquelas mulheres que não estão cumprindo. Então ele vai até aquelas mulheres e diz para elas: por que vocês me desobedecem? Porque vocês estão deixando viver os meninos. Mais uma vez, aquela mulher é pressionada, aquelas mulheres, a negar o seu Deus, a se prostrar diante Faraó. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam diante a uma ordem do rei Nabucodonosor, daquela época um rei cruel. Mas nós entendemos que eles não se prostraram diante daquela imagem, não cederam à pressão daquele rei, pelo contrário. Eles disseram: olha, o meu negócio, o nosso negócio não é com o Senhor, rei, não é contigo. Se o nosso Deus quiser permitir a nossa morte, ele vai permitir. Mas nós não vamos nos prostrar, quer dizer, nós vamos continuar temendo a Deus. E nós sabemos o resultado dessa decisão. Eles foram, o nome do Senhor foi glorificado naquele lugar, porque eles temeram a Deus. O nome do Senhor foi exaltado em uma terra pagã, porque jovens tementes a Deus resolveram obedecer ao Senhor e enfrentar uma fornalha 7 vezes mais aquecidas. E nós sabemos o resultado, que o próprio Nabucodonosor lançou um decreto dizendo: a partir de hoje, nós só vamos adorar e se prostrar ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque só Ele é Deus no céu e na terra. Só Ele pode livrar do fogo e da fornalha. Somente Ele é Deus. Kamahassai. Deus está falando com pessoas nesse dia: tema ao Senhor, porque Deus, aleluia, será contigo. Deus vai honrar a tua vida. Talvez você ainda não fez parte de um plano divino, porque você não tem obedecido e temido a Deus. Porque todas as vezes que nós vemos um servo do Senhor temendo a Ele, nós vemos a honra do Senhor chegando até a sua vida. E nós vemos aqui esse texto, que as mulheres parteiras, elas vieram ali com uma resposta para o rei do Egito, dizendo: não, tem algo diferente com as mulheres hebreias. Elas não são como as egípcias. Preste muita atenção. As mulheres hebreias não são como as egípcias. Nós já vimos aqui Deus falando. As mulheres hebreias, aleluia, são mulheres que fazem parte de um povo que pertence ao Deus poderoso. Elas são diferentes. Elas são mais cheias de vigor. E elas dão a luz ali muito rápido. Quando nós chegamos, elas já têm dado a luz. E aí nós não podemos fazer nada, rei, porque elas são diferentes. Elas são rápidas, elas são ágeis. Elas não cooperam com o plano do Senhor. O Senhor quer que nós venhamos a matar elas, porém elas são ágeis. Elas são mulheres ali diferentes. E algo me chama a atenção, porque aqui vem a recompensa do Senhor para aquelas mulheres. No versículo 20, o texto diz assim: e Deus foi bondoso com as parteiras. Preste muita atenção naquilo que Deus fala com a tua vida. Haverá recompensa do céu para aquele que teme.
haverá recompensa de Deus para aqueles que temem o seu nome. A palavra do Senhor diz: e Deus, ele foi bondoso com as parteiras. A palavra do Senhor também nos conta a história de Jabes. Jabes, lá em 1 Crônicas, capítulo 4, vai falar sobre a história de Jabes. O texto diz que Jabes, ele tinha esse nome, aleluia, porque a sua mãe dizia, porque com dores ele foi gerado. Eu senti muito sofrimento, eu senti muita dor na gestação de Jabes. Foi uma gestação complicada, foi algo complicado. Mas mesmo assim, ele carrega ali o nome Jabes, que significa com dores foi gerado. Mas nós entendemos, lendo um pouco a história dele, que a palavra do Senhor diz que ele foi mais ilustre do que seus irmãos. Porque Jabes invocou o nome do Senhor, dizendo: Senhor, se o Senhor for comigo, se o Senhor alargares as minhas tendas, se o Senhor não me deixar faltar o que comer, o que vestir, se o Senhor for comigo. E o texto diz: e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. E por isso Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos, porque decidiu honrar a Deus, decidiu buscar a Deus, decidiu temer o nome do Senhor. Jabes, ele foi diferente, ele disse: eu carrego um nome muito trágico sobre a minha vida, eu tenho uma história difícil, porém eu vou mudar a minha história, eu vou invocar o nome do Senhor, eu vou entregar a Ele o meu caminho. Eu quero falar com a tua vida nesse dia. Quer ser honrado, quer ser respeitado, quer ver a mão de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família? Teme ao Senhor, busque ao Senhor, faça um voto com Ele. Diga: Senhor, se o Senhor for comigo, se o Senhor guardar a minha família, se o Senhor guardar a minha vida, Senhor, por onde quer que eu andar, aleluia. A palavra do Senhor diz que o Senhor concedeu o que Jabes pediu. Deus vai conceder a tua petição. Nesse dia Deus está te chamando. Faça um voto comigo de obediência, de temor, porque eu honrarei a tua vida. O texto diz que Deus foi bondoso com as parteiras. E o texto diz assim: e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte, visto que as parteiras temeram a Deus. E ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. O que Deus me revela nesse texto é que através do livramento que aquelas parteiras davam para aquelas crianças, Deus concedeu uma geração sobre a casa delas de promessa. Deus concedeu àquela mulher também o dom de gerar, o dom de prosperar, o dom de trazer para a terra projetos divinos do Senhor. Aquelas mulheres, elas temeram a Deus e por isso o povo do Senhor, eles continuaram a crescer. Que nesse dia nós possamos aprender com este tema. Se nós temermos o Senhor, se nós guardarmos os seus mandamentos, o Senhor será conosco. Que Deus possa abençoar a tua vida, que está nos ouvindo nesse dia. Que haja livramento sobre a tua casa através do teu temor. Que haja restauração na tua vida sentimental, espiritual, através do temor do Senhor sobre a tua vida. Ei, tema a Deus, guarde os seus mandamentos e o Senhor será contigo. Eu quero agradecer a cada vida que nos ouviu nesse dia e que você possa guardar. Se você quer ser alguém honrado, se você quer ser alguém abençoado, se você quer prosperar, tema a Deus e guarde o seu mandamento. Que Deus abençoe a tua vida nessa noite. Que o nome do Senhor seja glorificado sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Agradecemos nossa querida irmã, missionária Priscila, que mais uma vez atendeu o nosso convite para a ministração da palavra. Que Deus venha usar sua vida poderosamente através das suas publicações que a irmã tem colocado nas redes sociais, através da ministração nas suas campanhas, por onde tem andado, aonde tem alcançado a sua voz, sua escrita. Que Deus use tremendamente sua vida e também seu amado esposo, pastor Igor, aonde estiver nesse momento.
Deus abençoe grandemente e que continue cada vez mais sendo esse vaso de honra nas mãos do Senhor Jesus. Sei que grandes obras o Senhor vai fazer através da sua vida. Muito obrigado. Chegamos no momento da oração. Convido a todos os irmãos e irmãs em Cristo para nós ligarmos nosso pensamento com Deus, orarmos em favor dos pedidos de oração. Recebemos por e-mail o pedido de oração em favor de Marcelo, um irmão da igreja da nossa querida irmã Marta, de Minas Gerais, que sofreu um acidente. Então, peço que os irmãos orem, intercedam em favor do Marcelo. Tem bastante pedidos de oração. Ao longo das programações, nós vamos falando alguns nomes aqui, mas estamos orando todos os dias em favor de cada pedido de oração. Então, você não deixe de deixar ali os seus pedidos que a gente está lendo, e não só lendo, visualizando, mas também orando, apresentando a Deus todos os pedidos de oração. Oramos a Deus. Maravilhoso Deus, eterno, poderoso Pai, no nome de Jesus Cristo, o seu Filho amado, nosso Salvador, nós oramos nesse momento pela, Senhor, a cura do Marcelo. Senhor, não sei como é que está o estado dele agora atual, não consegui ainda contato com a irmã Marta, mas o Senhor sabe, Senhor, como está esse irmão. Todos que estão aí com enfermidades, com problemas sérios na área da saúde, que precisam receber um milagre, nós oramos por todos os pedidos de oração que têm chegado ao nosso conhecimento. Querido Jesus, nós te louvamos na beleza da tua santidade por cada ouvinte que tem aí gastado o seu tempo precioso de nos acompanhar, que possam ser abençoados cada família, cada lar, que as portas possam se abrir, que possa, Senhor, através do temor da tua palavra nesse coração, os benefícios do Senhor, que são, Senhor, maravilhosos, começar a aparecer, ser real na vida desse ouvinte. No nome de Jesus nós oramos, Pai, por todos os irmãos e irmãs daqui do nosso estado do Rio Grande do Sul, em outros estados, outros países, irmãos que têm compartilhado as nossas programações, que têm constantemente comentado e têm sido bênção, Senhor, através da divulgação deste projeto, da programação. Uma alma tem um grande valor. Abençoe a todos nesse momento que tem, Senhor, nos ligado, que tem pedido oração, apresentado, Senhor, causas que para a medicina parece impossível, mas para o Senhor não é impossível. Nós cremos, acreditamos no grande poder da tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Abençoe também minha filha, minha esposa, todos os nossos irmãos aqui da cidade, nossos vizinhos da direita, esquerda, frente e retaguarda. Abençoe de uma forma extraordinária a cada ouvinte, a cada novo inscrito do nosso canal, que seja também abençoado os que vão ainda entrar, que sejam tocados pela palavra, pelo poder da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela tua serva, a irmã Priscila, que atendeu, Senhor, mais uma oportunidade, Senhor, que a tua serva teve de pregar a tua palavra, e nós também recebemos também a tua palavra através do teu vaso. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. Como ouvimos a palavra de Deus, não podemos deixar de fazer o convite a você que ainda não aceitou a Cristo como o único suficiente Salvador de sua alma. Você que queira aceitar a Cristo para ser temente a Deus, a sua palavra, e receber os benefícios do Senhor em sua vida, sua família, você agora faça esse compromisso, essa decisão, aceitando a Jesus como o único suficiente Salvador de sua alma. Você aí também que está afastado do caminho do Senhor, você aí tem a oportunidade de reconciliar com Cristo e voltar a receber as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. O Senhor está pronto a realizar uma grande obra em sua vida. Agradecemos a todos os ouvintes que nos acompanharam ao longo desta programação. Que Deus continue falando ao seu coração. Até o nosso próximo encontro. Locução: Josué dos Reis Diogo. Produção e edição: Cauana Kempner Diogo.